O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estavam próximo da Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso é para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se encontraram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: verdadeiramente, o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para um monte. Palavra da salvação. Ó coração de Jesus, sabemos que fostes dado por nós na cruz e aberto o teu coração. Apresento-vos nessa sexta-feira, recordando a sexta-feira da paixão, e o seu coração continua aberto, porta de entrada para a eternidade. Ó ressuscitado, Senhor dos vivos e dos mortos, entrai em cada coração e batei, para que possas abrir. Sede paciente e perseverante. Nós continuamos ainda fechados pelos nossos pecados. Fazei, ó bom Jesus, que saibamos abrir o nosso coração, ao menos quando lembrares de sua paixão. Sagrado coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentai-vos. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, ao celebrarmos o Santo Sacrifício, nós vamos lembrar esses relatos que nós vimos tanto a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e quanto o capítulo 6 de João. A gente vai lembrar a partir da ressurreição. Nós vamos olhar a partir da ressurreição conforme o ressuscitado. Aqui está Jesus. Ele foi para o outro lado do mar. Atravessou. Se atravessou, então nós temos que atravessar da paixão à ressurreição. Esse movimento da fé é o sair-se. Minha fé, ela não pode estar estagnada. Somente o estágio inicial da alma, que é a ouvir
ou se aproximar, admirar das maravilhas de Deus. A fé também tem outros estágios. E esses estágios é a meditação e a contemplação. Ele sai de si, a fé é sair. Ele foi para o outro lado da margem. Para isso, precisa romper os medos. Para isso, precisa romper a preguiça. É romper as coisas humanas para buscar as coisas divinas. Uma grande multidão estava esperando Jesus. Por que essa multidão? Porque eles tinham fome. Fome da palavra e fome de Jesus. E alguns, fome material. Jesus olha, é um monte, sentou-se com os discípulos. Ele levantou os olhos, vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, disse a Felipe. Então Jesus olha. Ele olha a gente quando a gente vai ao encontro dele, quando a gente vai à outra margem, quando a gente sai de si, deixa-se, abandona para ir ao encontro dele. Então ele consegue nos olhar. Quem é aquele povo? Quem é aquela pessoa? Mas ele não olha genericamente uma multidão. Ele olha, quem é você? A Maria, o José, o Pedro, o Tiago. Ele olha, ele observa quem é. Observou, os discípulos estavam ali e Jesus nos desafia. Ele pede. O que vamos fazer para eles comerem? Porque há muito tempo da pregação, não vou dispensá-lo. E Jesus faz isso para pô-lo à prova. Jesus faz isso conosco. Ele sabe muito bem que você pode, mas você se diz que não pode, que você tem limitações, que você até mesmo não tem sabedoria, ou até mesmo inteligência. E Jesus coloca você à prova. Aqui não é nem fé, é a providência de Deus. Você tem alguma coisa para dar a essa multidão? Os discípulos disseram, não. Você tem alguma coisa para dar para Jesus? Se você for sincero, diga não. Santa Bernadette Subiru, aliás, perdão, não é Santa Bernadette. A irmã Lúcia, na época, era Lúcia, uma criancinha, para agradar a Nossa Senhora, ela foi lá no campo e deu uma rosa para Nossa Senhora. A inocência de uma criança, Nossa Senhora sorriu. Rosa é material, não vai levar para o céu uma rosa. Ela é a rosa do jardim de Deus. O que você tem que dar? Sabe que materialmente não pode. Fé. Sua miséria. Seus pecados. É nesse ponto que Jesus quer trabalhar. É nesse ponto que Jesus quer ser o ressuscitado em vossas vidas. Nosso Senhor trabalha no nada. E do nada Ele faz tudo. Colocou a prova. O Felipe observou. O Felipe olhou. Ele viu uma criança com 5 pães e 2 peixes. Pega esse menino e entrega. Ele tem. Quero lembrar a todos que Jesus não faz milagres sem nada em troca. Ele quer algo. Vou fazer uma promessa. O que você faz? Se eu alcançar a graça, eu vou fazer tal coisa. Então leva Jesus os pães. E Jesus, a partir de agora, recria a humanidade na fé quando entrega os pães. Entregou. Jesus tomou os pães,
deu graças, partiu e deu. Isso é a missa. Jesus está suscitando nos discípulos, naquela multidão, aquilo que ele vai fazer na quinta-feira santa, que chama aos discípulos para a Eucaristia. Quem nos sacia? Jesus. Como os pães humanos, você vai sentir fome. Esse pão não sacia. Esse pão nos dá sede, mas para ir à fonte, que é Jesus. Não nos dá água suja, não nos dá pão bolorento. E o pão é o necessário para o dia. Lembra-se no maná do deserto? Não podia acumular, porque senão estragava. O pão da Eucaristia diária. A busca por Jesus é diário. É o necessário para o dia todo. A oração, a adoração eucarística. Quando você comunga, não pode comungar e já correr com pressa. Tem que fazer uma boa ação de graças. Aos do apostolado da oração, fazer uma reparação. Aqueles consagrados a Nossa Senhora, oferecer à Virgem Maria, como São Luís de Grignon de Montfort nos ensina. O desejo da Eucaristia e de permanecer na Eucaristia. Portanto, comeu, despertou a fé. Realmente era o Filho de Deus. Realmente era o enviado. Quando você comunga, o seu coração precisa arder. O seu coração precisa chamas, uma chama ardente de desejo. Você tem que relembrar a sua primeira Eucaristia. Em que naquele dia, talvez você não tinha consciência, ou tinha muita consciência, estava nervoso, fotos, pessoas, e naquele dia você comungou pela primeira vez. É deste momento que Jesus está dizendo: revigorar as suas forças. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Cresceu a fé. Aí os discípulos queriam fazer de Jesus rei. E ele sai. Por que ele sai? A glorificação é na cruz. O reinado é a cruz. Se Jesus fosse aclamado, seria a glória humana. Glória humana passa. Os desígnios humanos passam. Primeira leitura. Os discípulos foram pregar. Está falando de Jesus, de ressurreição. Essa doutrina não pode. Vamos açoitá-los. Faz um sinédrio. Aí tem o fariseu chamado Gamaliel. Levantou do sinédrio, o mestre da lei que o ensinava. Mandou que os acusados saíssem por um instante. Ele foi interceder. Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que fazia passar por uma pessoa importante. Eles juntaram a cerca de 400 homens. Cuidado o que vai fazer. Porque a gente não controla o Espírito Santo. E os humanos querem controlar. Não controla. Foram lá no sinédrio, vamos açoitá-los e depois eles vão parar de pregar. Não adiantou nada. O Pedro foi lá e começou a pregar de novo. E o que o texto diz? Graças a Deus. Olha que os discípulos cheios de Espírito Santo, com o pulmão cheio de Espírito. Graças a Deus que nós somos perseguidos. Que bom. Quando você está com um pulmão e a alma cheia de Deus, você vai encontrar desafios e pessoas que não estão no mesmo nível espiritual que você. E você vai ter que ter persistência e perseverança para continuar
não seguindo homens, mas aquele que te chamou e te enviou, Jesus Cristo. E você não vai sair da cruz, não vai fugir da cruz, vai permanecer na cruz. Como que você permanece na cruz? Oferecendo. Eu ofereço o sofrimento, mas é um sofrimento redentor, porque você ri, você é feliz na cruz. E se você fugir, serás infeliz. A cruz é a nossa vitória e a nossa redenção. Lembre-se que antes da cruz ele nos deu a Eucaristia. Então, não pode parar na quinta e também não pode só viver a ressurreição. É paixão, morte e ressurreição. Ele morreu, uma vez por todas, para nós termos a vida eterna. Comungue agora e diz: Senhor, minhas misérias, isso é tudo que eu tenho. Minha fé é pequena, mas eu sei, como multiplicou os pães, o Senhor multiplica a minha fé. E é realmente a caridade. Às vezes não é falta de fé, às vezes é falta de amor. E amor é caridade, é um dom do Espírito. Peça a Ele que terás. Batei e será aberto. Insista, que o Senhor só quer que você persevere. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.